E para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 21. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então nós já temos aqui uma instrução de Jesus da seguinte forma: quem é espiritual, quem tem o dom do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, dons de revelação, discernimento de espíritos, sabedoria, ciência, este entende o assunto espiritual. Este entende a revelação, por exemplo, de Pedro, quando disse que Jesus, que ele seria o Cristo de Deus. Entendem o que é Cristo? O Messias, a sua função, ele vai ensinar a palavra a todos, todos vão compreender as Escrituras e vão receber poder para praticar, para viver de acordo com as Escrituras, e vão receber poder para pregar as Escrituras a todo mundo, a toda criatura, em todas as partes da terra. Entende a obra do Espírito Santo. Jesus vai conseguir ensinar tudo a todos, porque o Espírito de Deus que Jesus vai dar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, ele vai nos ensinar tudo. Então está resolvido o problema. Não é pela mente, não é pela carne, não é pelo sangue, não é pela vontade do homem, mas é pela vontade de Deus. É obra do Espírito Santo. Isso deve ser comunicado, falado, contado entre os espirituais, entre os que têm o dom. Quando você fala isso com o mundo, quando você sai dizendo isso para pessoas carnais, terrenas, que não compreendem as coisas do Espírito Santo, eles consideram isso loucura. Então, no momento do ministério de Jesus, ele querendo mais tempo para ensinar mais os discípulos, para ir por mais cidades curando enfermos, expulsando demônios e os atormentados por espíritos imundos. Ele então diz: vocês não vão sair deste grupo falando com qualquer um, com todo mundo. Vocês vão guardar isso. Por isso ele diz: e admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, a ninguém de fora, mas falasse entre os espirituais. Nós vemos hoje em dia, nós tivemos a situação, mais uma vez, mencionando nas últimas eleições, de pessoas falando em público, falando na TV, gravando vídeos de profecias, de assuntos espirituais, de revelações. As pessoas do mundo, as pessoas carnais, zombaram, mais uma vez, confirmando a palavra de Deus, confirmando as Escrituras. Consideraram isso loucura. E no momento em que você também conta o segredo espiritual, a palavra, a revelação espiritual, você dá condição para que o mundo se arme, para que aquilo não aconteça e manipule aquela situação. Então Jesus também sabia que ele seria preso mais rápido, ele seria crucificado mais rápido à medida que as questões espirituais, as revelações, o Cristo de Deus, o Messias e questões interiores espirituais relacionadas aos céus fossem falados com qualquer pessoa, com uma pessoa sem qualquer espiritualidade, sem qualquer discernimento das coisas espirituais, que só entende do dinheiro, da matéria, da produção, da coisa, do momento, da vida material. Então essa pessoa, com tantas doutrinas, tantos ensinos sobre isso, sobre a vida material, sobre a praxis e outras coisas mais, essas pessoas julgam loucura assuntos espirituais e acho que estão tirando o povo do foco de alcançar a sua revolução, alcançar a sua libertação da opressão daqueles que estariam em classes superiores. Eles deveriam então lutar pela questão material, pela igualdade social material. E Jesus já tem esse discernimento espiritual, ele já sabe disso, que essas pessoas que estão neste movimento material
vão pisar sobre eles, vão caçá-los, vão fazer de tudo para que isso não prevaleça, para que as questões espirituais não voltem a prevalecer no mundo, na história, como foram em outras eras, em outras épocas. Então Jesus os alerta, mandou, admoestando-os, mandou que ninguém referisse isso. Nós, quando estivermos em uma situação de revelação, em uma situação de oração e situação de uma batalha espiritual, temos que ter discernimento para não revelar as nossas armas espirituais, mas para orarmos e guardarmos este segredo. Orando em segredo, seremos recompensados, iremos alcançar o objetivo, e aí sim, depois de alcançar, nós somos testemunhas. Nós percebemos que Deus avisou, Deus falou, Deus dirigiu, e aquilo realmente aconteceu. Mas quando você conta isso para toda a sociedade se une para não permitir que essa verdade espiritual venha a se cumprir. Ela pode até não se cumprir, eles podem impedir que se cumpra, mas com certeza nós vemos a mão de Deus, a ação de Deus para que venha a se cumprir em uma outra ocasião, de uma outra forma. Versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Nós já estudamos este versículo, já sabemos que este amor de mim significa querer estar com Cristo, querer Cristo próximo a você, com você, é andar com Ele, é viver com Ele. Esse salvará aquele que desejar a Cristo, aquele que buscar a Cristo, esse realmente tendo a presença de Cristo, através, mais uma vez dizemos, como Ele pode estar, como Ele prometeu estar conosco todos os tempos, através do batismo com o Espírito Santo, significa que o Espírito de Cristo vai estar conosco. Ele sobe ao céu, mas Ele envia o Espírito, e o Espírito pode estar conosco para sempre, até a consumação dos séculos. O Espírito eterno vai estar agindo entre nós, porque Cristo alcançou essa vitória ao morrer, ressuscitar, subir ao céu. Ele recebeu do Pai este provimento do Espírito Santo para derramar sobre nós. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Esse mundo será destruído, esse mundo terá fim, e as coisas de Deus, do Espírito Santo, as coisas de Cristo são eternas. Então, aproveita-se ganhar o amor de Cristo, ter a Cristo conosco. E aquele que não tem a Cristo perde a vida, perde a eternidade. E que aproveita o homem ganhar o mundo todo, se esse é um mundo passageiro, é um mundo de vaidade, é um mundo que está passando, está se perdendo, então você também vai se perder, vai prejudicar-se a si mesmo, gastando a sua vida, o seu tempo, naquilo que não é relacionado à eternidade. É claro que na direção de Deus nós somos prósperos, nós somos abençoados, Deus nos dá direção para o nosso trabalho, para a nossa formação, para o nosso ganho, mas tudo isso buscando a Cristo, por amor de Cristo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, veja que esse versículo tão importante, que fala realmente sobre essa prevalência sobre a espiritualidade. É o que nós temos nas Escrituras, é o que nós acabamos de ler. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar. Então, qualquer que colocar as coisas terrenas deste mundo, aqui de baixo, inferior, mas colocá-la acima da fé, acima de Cristo, acima das suas palavras, acima das Escrituras, como lição para a vida, como prática, como busca do batismo com o Espírito Santo,
O Filho do Homem também, quando vier, e vier então comprovando a vitória dos céus, que os céus prevalecem sobre a terra, que o espiritual prevalece sobre o carnal, e você tiver se envergonhado das coisas de Cristo, das coisas espirituais, para ganhar o mundo, viver no mundo material, da praxis, da doutrina, da praxis ou do materialismo científico, por exemplo, neste momento, o Filho do Homem vai se envergonhar de você. Porque você vai estar apegado à ferrugem, aquela coisa contaminada, pegando fogo, destruindo, acabando a matéria. Então, prevalecendo o mundo espiritual, prevalecendo o Filho do Homem na sua vinda, quando ele vier, na sua glória, então você vai estar passando vergonha. Ele também vai se envergonhar de ver você jogado naquela destruição, naquele fim do materialismo. O materialismo é passageiro, ele enferruja, o materialismo se consome, o materialismo pega fogo, o materialismo ele pode ser enterrado debaixo da terra, apodrecer. Então o materialismo está derrotado. E o espiritual tem a vitória, o espiritual permanece eternamente. Tanto que o Filho do Homem foi morto, foi humilhado, foi crucificado, foi sepultado, mas ressurgiu e vive eternamente, em espírito. Tanto é que o Espírito de Deus está aqui, habita, fala, vive, ele vive para sempre. Mas as coisas materiais vão envelhecer, vão enfraquecer, vão apodrecer, vão acabar, vão voltar para o pó de onde vieram. Então virá Cristo na sua glória, fala do seu espaço de poder, da sua autoridade, da sua área de atuação, do seu ministério de Cristo na sua glória. E na do Pai, também na obediência ao Pai, no seu relacionamento com o Pai, também na sua submissão ao Pai, ele consagra tudo ao Pai, ele reina sobre tudo, mas entrega tudo ao Pai, que é sobre ele, que é sobre todos. E dos santos anjos, aqui também fala da participação dos anjos como espíritos ministradores, hoje e sempre, na história da humanidade, na condução, no cuidado, nas batalhas espirituais, no trabalho dos anjos, que é constante, e eles virão os anjos do Senhor recolher os escolhidos, as almas, tem toda uma participação. A sua glória é o seu espaço de poder, é o seu espaço de atuação, é aquela parte que é só deles, é a sua glória, a glória dos anjos, a glória do Pai, a glória do Filho, e em tudo, em todos, de uma maneira mais ampla, a glória do Espírito Santo, que ele é o detentor deste ministério desde a criação e será até o fim. O Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo movendo as águas, o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, o Espírito Santo sendo derramado, o batismo com o Espírito Santo falando. Então há uma participação total do Espírito Santo em todo este mover, em toda essa glória do Filho, glória do Pai e glória dos santos anjos que estão ao nosso redor, trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação, a vida eterna. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.